Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu sou a Alcione, eu trabalho com a Carmela Bardini na Unitar Círculo de Mães. A gente tem esse projeto muito especial de trabalhar com uma rede de apoio para as mães, né? Para poderem realmente avaliar o impacto da maternidade em suas vidas, para poder usar esse momento de ser mãe e esse impacto tão grande que traz como uma oportunidade de autoconhecimento, de assumir as rédeas de muitas coisas que muitas vezes a gente faz no automático, né? Conforme a gente vai crescendo e a vida vai nos levando. E a gente entende que a maternidade pode ser um convite maravilhoso para essa tomada de consciência. E dentro do Círculo de Mães, nós temos um projeto muito bonito que nós começamos há 2 semanas atrás e que a gente está apaixonado já, que é a série Biografias, onde a gente convida participantes do Círculo, que já participaram do Círculo, para compartilhar um pouco de suas biografias e contar para a gente como que aconteceu esse impacto da maternidade, o que aconteceu na vida dessas mulheres a partir do momento que se tornaram mães, que impactos aconteceram. E a gente vai olhar a partir dos pontos de vista, dos aspectos, das lentes que a gente usa também no Círculo de Mães, para que vocês também possam ir conhecendo um pouco como é que funciona o nosso programa. Nós convidamos uma pessoa por semana, uma mulher incrível a cada semana. E essa semana nós temos uma participante muito especial, porque é uma amiga minha de infância. Então eu sou a Sônia Andrade, né? E eu sou de Cianorte. E ela era amiga do meu irmão que é acho que 3 anos mais novo que eu. É a Camila Godoy, eu já vou chamar ela aqui. E ela tem uma história muito bonita também. Todas as mulheres têm, né? Cada mulher tem a sua riqueza, cada história tem a sua riqueza. E a gente está achando bem especial. A gente está convidando, assim, mulheres que participaram lá dos primeiros círculos, que já faz um ano que a gente está fazendo o Círculo de Mães. Essa já é a quinta edição, vamos para a sexta edição. E mais de 50 mulheres já passaram pelo círculo. E mulheres que estão fazendo agora. Então, para a gente poder ir mesclando essa e vendo como esses vínculos, né, eles continuam e é maravilhoso. A gente está apaixonado pelo programa e apaixonado por essa nova série Biografias, que a gente sabe que compartilhar histórias de vida é compartilhar tesouros, né? Não sei quem já leu minha biografia, é incrível. A gente olhar um pouco a vida do outro, o que aconteceu com o outro, a gente se fortalece, a gente se reconhece diferente, a gente se reconhece igual, e esse é o convite dessa série, né? Tô vendo várias pessoinhas aqui queridas entrando, pessoas maravilhosas, gente, obrigada. Eu fiz uma breve apresentação no início, porque como esse vídeo fica gravado, né, quem for assistir depois já vai saber exatamente do que se trata, pra gente poder ter esses arquivos maravilhosos, né? Muita gente me falou, ai, Alce, vai estar você e a Camila, eu não vou conseguir assistir, como é que eu assisto depois? Então vai estar tudo salvo no Portal Universo Materno. Portal Universo Materno em Casa, fica dentro do site da Unitar Cultura Corporal, tá bom? Que é mais um projeto da Unitar, assim como o Círculo de Mães, assim como a Ciranda Materna, assim como tantos projetos que tem lá. Vou chamar a Camila, para eu também não ficar aqui falando demais, porque o que interessa é realmente a gente poder compartilhar a biografia dela agora com vocês. Tô tomando um chazinho, não sei se tá frio aí onde vocês estão, mas aqui em Curitiba agora começou já a ventar bastante. Fez bastante frio, hoje esquentou um pouquinho. Vamos ver a Camila entrando aí. Lorena, oi. Aline, oi. Mela, Oi! Tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo. Você estava falando do friozinho, tá mesmo, né? Tá virando o tempo. Tá, e tá um vento forte. O Dinho tinha saído pra Uhum. caminhar com as crianças, né, pra eu poder fazer a live. Aí daqui a pouco ele voltou, daí eu falei, não, vou lá pro escritório então, pra vocês ficarem dentro de casa. Ai, que gostoso falar com você. Eu tava contando, né, da onde a gente se conhece, daí eu falei, não, Aham. amiga de infância. Então, não, peraí. Era da época ele era da turma do Diogo, do meu irmão mais novo, mas é aquilo que você falou, depois que a gente se torna mãe, depois que a gente fica adulta, é tudo igual, né? Não tem É, mais gente mais nova, mais velha, é tudo igual. Só quando a gente é criança que isso faz diferença. faz, porque daí os mais velhos são muito mais velhos, né? Eles são grandes perto da gente, né? Mas depois a É, gente acaba ficando todo mundo no mesmo lugar.
Todo mundo no mesmo lugar. Que gostoso. Primeiro eu queria te agradecer você aceitar o convite de vir Imagina. compartilhar um pouco da sua biografia com a gente, dos impactos da maternidade. E a gente sabe que para cada um impacta de um jeito, né? Mas como a gente conheceu a sua história e a gente conhece de tantas outras mães, a gente está selecionando assim as que a gente acha que vai poder trazer uma reflexão, poder trazer experiências bem diferentes uma da outra, para a gente realmente trazer que cada um é único e não tem certo e errado, né? Então a gente ficou bem feliz com você ter dado um aceite aí no nosso convite e ter separado esse tempinho para compartilhar com a gente sua história. Imagina, eu que fiquei Obrigada. feliz pelo convite. Uma Que delícia. Na gostoso. verdade, eu admiro muito isso, né, que vocês estão trazendo, né, com o Círculo de Mães. É muito importante esses encontros. Então, e agora ainda Legal. trazendo essas biografias para que as mães consigam colocar em comum as suas experiências, porque como você disse, né, essa diversidade é muito rica, né? Porque ela vai como linguagens, né, para dialogar com cada realidade, né, com cada mãe que viveu, que tem a sua história, né, e a gente vai se ajudando, colocando em comum, né, Elcia? É muito lindo tudo isso. Que bom, feliz de Exatamente. estar aqui. Que bom, obrigada, obrigada mesmo. Então vamos lá, que nós temos pouco tempo, uma hora é pouco para compartilhar a biografia. É, né? É, eu queria começar com você contando assim, quem era a Camila antes de ser mãe? E aí você vai por onde o seu coração mandar, tá? Porque eu sei que tem milhares de coisas que envolvem essa pergunta, mas antes de ser mãe, assim, como que você se apresentaria? Diria quem era você? Olha, antes de ser mãe, bem na fase que eu, no ano que eu engravidei da Carolina, eu estava vivendo um momento muito especial da minha vida. Sabe, foi um momento assim que eu chamo de maior luz, que eu falo que eu não estava nem caminhando na Terra, eu vivia flutuando por aí. E, e aí eu até nesse momento, antes de ser mãe, eu achava até, realmente eu acreditava que eu sabia bastante já do ser humano, da vida, sabe? Aí eu engravidei. E aí eu vi que a vida é muito, muito mais do que eu imaginava. Porque, né? Porque a gravidez, ela me colocou com os pés no chão, me ancorou, né? E me mostrou um inconsciente que eu não conhecia, né? Aham. E um caminho, mudou tudo. Quando você escreve, né? Camila, o que mudou na vida, na rotina e tal, né? Na vida conjugal. E eu fico pensando, o que não mudou? O que não mudou na vida depois que a gente, né, depois da maternidade? É muito difícil encontrar uma coisa que ficou exatamente igual, né? Porque transforma a gente, né, Alci? Sim, sim. Transforma. Mas pode dizer. Tá. Você disse que antes você estava vivendo um momento de muita luz. Em que sentido? Assim, você estava no sentido de buscas mesmo, suas, ou num momento simplesmente tranquilo da sua vida, com coisas já realizadas? Como que você diria assim? Você planejou engravidar nesse período? Não, então, não planejei. Eu planejava engravidar de repente dali um ano. Eu estava vivendo um momento muito místico, sabe? Eu tinha feito um processo de autoconhecimento, eu me libertei de muitas coisas, eu virei uma outra Camila. Na verdade, eu tirei muitas máscaras construídas ao longo da minha vida inconscientemente e pude, assim, me desvincular de tudo isso e vir à tona a Camila que verdadeiramente eu sou, né? Mas eu estava Aham, muito no céu, eu estava muito vivendo esse místico. E eu tinha, até vou trazer aqui, né? Eu tinha pedido, assim, alguma coisa, porque chegou um momento que eu falei, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque a arquitetura já não faz mais sentido para mim. Eu já tinha rompido com a minha profissão, né? Eu não hum, sabia mais o que fazer. Eu pensava, tá, eu estou vivenciando tudo isso, esse autoconhecimento, essa expansão de consciência, mas o que eu vou fazer com isso, né? De que forma que eu vou encontrar o meu lugar na vida? Como é que eu vou arrumar um trabalho com tudo isso? Eu não sabia por onde começar. E aí eu fiz um pedido. Teve um dia, eu estava morando fora, eu estava tirando um ano sabático, o Gabriel estava fazendo MBA na França, e aí num voo para passar alguns dias no Brasil no mês de julho,
no avião eu lembro que eu pedi assim, me dê alguma coisa para fazer, porque eu não sei o que fazer da minha vida com tudo isso que eu estou recebendo. Então me dê algo, porque eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa pela humanidade. Aí 3 dias depois, no Recanto dos Velhinhos, numa missa com meu avô, eu tive uma visão de uma menina. E 3 dias depois a gente estava na Índia e Olha, eu tô arrepiada. a Carol foi concebida de uma forma muito mística, né? A sua concepção, não vou aqui entrar, mas eu nem imaginava, eu nem imaginava que eu estaria engravidando. Eu não, enfim, descobri a gravidez até meio tarde, assim. E então a Carolina, a vinda dela foi mística. Eu estava vivendo nesse lugar, né? E, e E de repente, quando eu engravidei, quando eu soube que eu estava grávida, foi uma surpresa. E foi como se eu tivesse caído sem paraquedas, assim, tivesse caído assim com tudo e mergulhado no oceano inconsciente, onde eu tentei me ancorar em alguma coisa que eu conhecia, de ferramentas que para mim me traziam segurança, equilíbrio emocional, mas nada disso foi possível. Eu mergulhei mesmo numa inconsciência, num profundo oceano. E aí, quando eu me dei conta que eu estava nesse lugar, eu pensei, bom, agora eu vou ver o que tem nessa água. Porque se eu pedir e fui jogada aqui, né? Tem alguma coisa que eu preciso. É, porque era aqui mesmo. Eu tinha que cair aqui, né? Aham. E aí, porque eu fui acessando medos desconhecidos, né? Medos que eu nunca medos que estavam surgindo de lugares diferentes que eu nunca tinha acessado na minha vida. E isso era a Carolina me trazendo, né? A maternidade me trazendo. Então eu tinha mergulhado nisso e era muito desconhecido para mim, né? Então a própria gestação também já foi um processo de transformação, assim. Sim, a concepção, a descoberta da gestação como foi, porque tudo foi intuitivo. Então, as, todas essas visões e tudo mais me traziam medo também. Me traziam muito medo. O que está vindo aí? Meu Deus do céu, o que está vindo aí? Sabe? Eu falei, eu não quero essa Por que que eu fui abrir? responsabilidade. É, por que que eu fui abrir esse canal? Entendeu? Eu falei, pera lá. Me veio um medo muito grande, né? O que eu vou enfrentar, né? O que vem aí? Porque existe uma responsabilidade muito grande quando a gente recebe um filho, né? Existe uma Aham. responsabilidade quando a gente tem um ser que é uma luz, porque era isso, a Carolina, Uhum. ela era uma luz, que estava se materializando no meu corpo e se fazendo humana a partir da minha história, do que eu carrego. Então, é muita responsabilidade, né? Assistir Sim, um ser humano, uma luz se fazendo humana, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso foi o norte dentro da maternidade, porque eu pensava, eu tinha uma confiança, porque ao mesmo tempo que tinha um medo muito grande desse todo desconhecido que eu estava acessando, existia uma confiança de que algo me foi dado, algo nos foi dado, né? E que tá tudo bem, né? E que é para ser assim, e que vai ser da melhor forma possível, e que então é, essa sabedoria de que havia uma luz se materializando norteou e me trouxe muita segurança e confiança nesse caminho que eu estava adentrando, que eu sabia que ia mudar minha vida. Eu já sabia disso, que né? legal. E o parto da Carolina foi isso, né? Foi muito. Eu digo assim que o parto dela foi como se eu estivesse recebendo uma aula para o trabalho que eu ia fazer quando eu saísse da maternidade, sabe? Era essa a sensação que eu tinha. Era como se, assim, olha, eu vou te dar um resumão aqui, guarda esse conteúdo, porque isso vai ser o que você tem que levar para o teu trabalho, porque isso aqui é um trabalho seu. Então, as contrações da Carolina me levavam para esse absoluto, né?
quando começava uma contração, eu ia para um lugar sem forma, totalmente atemporal. Desculpa falar de uma forma tão subjetiva, mas é que o início da vida da Carolina foi isso. Não tinha nada objetivo. Maravilhoso. Não, e é muito interessante Nada. porque se pensar que você vem de um mundo da arquitetura, né, onde tem muitas coisas muito objetivas, é interessante pensar que foi acessar um lugar realmente muito diferente, né, do que você vinha sendo até um pouco antes de engravidar, né? Então é bem Sim. interessante ouvir você falar desse jeito. Eu até pensei, mas Camila, eu falei, mas como é que eu vou falar de diferente se foi isso que aconteceu? Né? É Sim, e é difícil, isso mesmo. né? Depois até posso talvez entrar mais com exemplos, mas nesse momento era isso que tinha, né? A contração, ela me levava para um lugar totalmente vazio, atemporal, e lá eu encontrava a Carolina. E quando eu voltava da contração do parto da Carolina, eu escutava grito, desespero, pelo amor de Deus, não tem vida após isso, eu vou morrer. Que dor é essa? Tipo, a minha mente trava, a minha humanidade trava com tudo. Então, Aham. sempre vivi a dualidade. A dualidade sempre foi muito escancarada entre alma e corpo, sabe? Essa dualidade veio no parto. Existe uma Que alma, existe um legal. corpo. E isso é a minha relação na maternidade. Essa é a minha relação com os meus filhos, né? E que foi o que a Carolina me trouxe. Ela me trouxe, ela me ensinou isso. Porque depois do parto, isso foi para a amamentação, isso foi para a introdução alimentar, isso foi para as noites sem dormir, de que além do físico existe uma alma, né? De que o que esse universo interior está manifestado nesse corpo físico. Então, essa lição do parto veio para todas as etapas, né, do bebê. Que legal. Muito, Uhum. muito legal observar isso, porque o primeiro grande ensinamento da maternidade foi a sabedoria do corpo humano, porque era a luz se materializando, se fazendo humana, depois dois corpos trabalhando, onde eu virei um animal, e ali pari, e aquele bebê saiu, e depois o meu peito começou a produzir leite, e aí de repente eu vi um bebê sendo nutrido, e aí o primeiro mamão que a Carolina comeu, de repente estava na fralda, e era como se eu visse esse corpo completamente de forma transparente, né? Eu estou vendo tudo que acontece nesse corpo. E isso me trouxe expansões e expansões de consciência da sabedoria do corpo humano e de que existe uma vibração que move tudo isso, que está por trás de tudo isso, né? Então foi muito lindo, porque até hoje eu olho nos olhos da Carolina, nos momentos de tumulto, de maior desgaste, às vezes os nossos olhos ainda se encontram, e ali, né, nesse olhar, tem uma profundidade, eu consigo essa profundidade, onde a gente perde sexo, a gente perde idade, né, e a gente perde até forma física, porque a gente está ali alma com alma. E nesse momento é incrível, porque a gente se olha e é como se nesse olhar a gente falasse: eu tô aqui, você tá bem? Vamos continuar aqui, vamos seguir forte na vida, a gente vai conseguir transcender o que a gente veio para transcender, sabe? No segundo seguinte, a gente tá ali encarnada de novo nessas duas personagens, onde eu sou mãe e ela é filha, e a gente está aqui simplesmente para servir e para evoluir o nosso sistema familiar, enfim, e contribuir de alguma forma. Então, tudo volta para isso, sabe? Uau. Esse foi o primeiro assim, ensinamento da maternidade. E norteou É tudo. foi um processo de autodescoberta, ao mesmo tempo de descoberta dela também, né? Não era só você, era esse ser junto. Então, bem profundo realmente, né? Porque quando a gente fala, normalmente a gente fala da gente. Ah, daí meu bebê veio, daí eu descobri isso em mim, descobri isso em mim, isso em mim, isso em mim, isso em mim. E pelo que você traz, foi algo muito conjunto, né? Era realmente algo assim, estamos juntas aqui. Foi bem uma percepção muito mais profunda, realmente, Porque dessa ela me vinculação de mostrava. vocês duas.
ela me mostrava. Imagine, Alce, eu tinha tido ali meu parto natural e eu não sabia nada de amamentação. Eu lembro que eu falei, primeiro eu vou parir, depois eu vou entender o que que é essa amamentação aí. E eu tinha um pediatra que me indicava amamentação de 3 em 3 horas, religiosamente, que eu não podia dar, tipo, com 20 minutos antes ou depois, porque o restaurante fecha, era o que eu recebia, que bebê tinha que ficar chorando no berço mesmo. Então eu vinha de um acompanhamento desse pediatra e o meu corpo começou a dizer que, pera lá, não é assim. E a Carolina dizia para mim, porque daí foi esse ensinamento do parto. O nosso corpo vai nos dizer o que, que nós devemos fazer. Então, se eu sentia no corpo, intuitivamente, nesse corpo e nessa alma, que algo não ia bem, eu olhava para o corpo da Carolina e para o meu corpo. O que, que a gente tem que fazer? Né? E aí eu via, eu tenho leite, ela tá chorando, ela quer mamar. Aí eu descobri pelos nossos corpos a livre demanda. Entende? Ah, tá, isso aqui funciona, aumenta a minha produção de leite, sabe? Então, assim, tudo foi, o nosso corpo sempre foi o nosso guia. Sempre. A Carol sempre me mostrou, eu quero assim, é assim, mamãe. Se ela pudesse me dizer, ela ia dizer, não é assim. Eu não quero ser E hoje quando amada ela desse fala, jeito. e hoje que ela fala muita coisa, né? Eu acho incrível as coisas que ela fala pra você. Que legal, muito legal. Ah, Ká, e assim, por exemplo, no seu ritmo mesmo de vida, você já não estava trabalhando antes, você falou que tinha tirado um ano sabático, né? E entrou por todo esse processo realmente de profundidade, né? Autoconhecimento, percepções, etc. E aí você disse que surgiu na Terra, né? Quer contar pra é, gente, assim, o que que aconteceu aí? Acho que é bem legal isso, que surgiu com a sim. maternidade, né? Foi depois da Carol, né? Então, na verdade, o Na Terra, ele veio numa visão pós-processo Hoffman, tá? Eu fiz o Ah, tá. processo em julho de 2014 e fiz um curso de meditação logo em seguida e comecei a meditar. E aí veio na Terra numa visão, eu via o espaço, eu via natureza, eu via pessoas, eu via autoconhecimento, enfim, eu comecei a ver algumas coisas. E isso começou a vir. E eu, na hora, botei o nome de Na Terra e eu sabia que um dia eu ia fazer um espaço. E isso ficou guardado, mas assim, nem eu não fazia ideia, porque até hoje tudo é mostrado aos poucos, né? Eu não tenho noção do todo ainda. Então, aí, como é que eu vou dizer? Você fez essa pergunta, não sei como é que eu digo. Não, Mas, se você achar que não tem que ser dito, também não precisa. não foi isso, é só para organizar mesmo aqui como colocar. Durante esse processo, eu tive 3 sinais de uma gravidez, mas eu nem liguei, assim. E até no final desse processo, eu fiz uma sessão de reiki, e a minha professora, Valéria, sou muito grata por ter ela na minha vida, ela fez o reiki no final, eu sentia uma gestação, e no final ela me falou, Camila, eu tive grávida a sessão inteira. E eu falei, pois é, e aí eu contei para ela 2 fatos que aconteceram durante o processo que me mostravam uma gestação. Ao longo desse tempo, até eu engravidar, eu tive outras notícias de que eu engravidaria, né? E quando eu engravidei, eu me assustei tanto com essa notícia, porque eu me dei conta do que aconteceu, enfim, para eu ter engravidado, que eu liguei para essa minha professora do processo Hoffman, e ela foi a primeira, assim, né, depois do Gabriel, que eu liguei. Eu falei, você não acredita? Aconteceu isso e isso, eu tô assustada. E ela me disse, eu já sabia, já tinha visto. Eu sabia que você ia engravidar esse ano, Camila. Então foi um ano depois que eu engravidei da Carolina. E eu não sab... eu sabia que a maternidade tinha sido me dada, então eu sabia que eu tinha que me dedicar para isso. Mas, ao longo do tempo, eu sentia um grande medo, assim, medo não, uma culpa por não estar trabalhando. Porque até a Carol nascer, na verdade, eu ainda estava trabalhando como arquiteta, sabe? Eu Uhum. deixei mesmo a arquitetura, eu rompi mesmo com a profissão quando a Carolina tinha nascido, porque daí eu não fechei mais nenhum projeto, não assumi mais nada, Hum. sabe? E a maternidade, quando eu fui
tratando a culpa de não estar trabalhando. Eu vi isso numa constelação já grávida do Miguel. Eu só fui tirar a culpa de não trabalhar quando a Carolina tinha 1 ano e... não, 2 anos já, tá? Eu fiz uma constelação, eu estava grávida, assim, recém-grávida do Miguel, tipo 5, 6 semanas. E ali eu vi o porquê que eu carregava. Eu nem fui constelar esse tema, mas apareceu, e a consteladora Marusa, que foi muito querida, ela me deu uma segunda constelação, abriu, e eu entendi o porquê que eu não conseguia me entregar de fato à maternidade. E Olha quando só, eu, mesmo com tudo isso, você mesmo com achava que tudo não se entregava o isso, suficiente. porque, sabe por quê, Alice? Porque às vezes a gente carrega coisas que a gente nem sabe que a gente carrega, que nos Uhum. impede de nos entregarmos para certas coisas, de corpo e Parece que fica alma. preso de algum jeito, né? E isso reflete de alguma forma na nossa vida. Aham, Sabe? Eu sabia que aham. tinha que fazer isso, eu tive todos os sinais, eu estava de alguma forma realizada. Mas quando existe uma intrincação, quando existe uma memória no nosso campo que a gente carrega, Uhum. é como se essa sombra andasse com a gente, né? Ela está aqui com a gente. Então, E alguém quando te eu vi, cobrava disso? Não. então, quando você, assim, no relacionamento amoroso, né? Tipo, o Gabriel no começo, ele me via, ele sabia que eu ia me entregar, ele viu que eu me entreguei. E em um certo momento, bem no início, ele disse uma vez para mim, acho que você não vai voltar a trabalhar. Eu falei, meu Deus do céu, ele tá. Peraí, que eu tô me sentindo agora pressionada. Aí ele falou, não, 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 não tem problema e tal, não, não, não. Aí, ao longo dos meses, isso foi bem no começo, ao longo do tempo, ele foi vendo o quão importante era a minha presença para Carolina. E ele começou a Uhum. me trazer isso. Ele disse, começou a falar, nossa, cara, que bom que você tá com ela. Nossa, cara, olha a importância de você estar com ela. Nossa, ele começou não só a valorizar, como me agradecer muito. Meu Deus, que corajosa você ter largado tudo para fazer isso e ficar com ela. Então, houve uma transformação. Assim como eu estava me transformando na maternidade e entendendo essa minha dedicação, ele também estava vivendo o dele. Porque também para ele era novo, Uhum. né? Então, ele também estava se habituando com isso. E chegou num determinado momento que ele me agradecia, entendia, ele queria isso muito. E foi nesse momento até que ele aumentou a licença maternidade na empresa, deu a licença paternidade para os homens terem 15 dias, Uau, que legal. porque ele dizia, as mães precisam estar com seus bebês e eu vou fazer o possível, né, para isso acontecer. Porque ele entendeu a importância disso, né? Então, a gente acabou ficando completamente aliados nesse processo, nesse propósito, né? Que bacana. E ele E tem um vínculo forte assim com as crianças também? Você percebe uma conexão diferente, esse processo todo que você vive, assim, ou não? É um pai normal como todo mundo? Alcione, se ele entrasse aqui agora, ele ia falar assim, ele ia dizer assim, você não sabe. Ele ia, sei lá, ele ia dizer que é um absurdo tudo isso, porque ele é um paizão. Ele fala pra mim assim, Camila, os seus dias estão contados. Ele sempre fala. Tipo, se eu tô amamentando, ele fala, os seus dias estão contados, porque a hora que sair do Ah, igual peito, aqui. eles vão grudar em mim. Ele fala, sabe? Porque ele é um paizão. Ele é muito. Ai, que E eles são delícia. muito grudados no Gabriel. E ele fala pra mim, Camila, desculpa, mas assim, é que você não tem como competir comigo, ele ainda fala. É que você casou com um cara assim, sabe? Assim, porque às vezes eu me sinto mal. Eu falo, gente, não é possível. Não é possível, Tudo isso né? que está acontecendo. Toda a minha dedicação, né? E aí, de repente, vamos Ah, grudados no pai. Não é possível. E ele fala, mas é que que não é, o problema não delícia. tá com você, é que o negócio é comigo, cara. Ele fala. Ai, que Pois é. legal. De fato, ele é um paizão, não tenho o que dizer. Mas sabe, Alce, uma coisa que eu queria dizer aqui é que a segunda grande lição da maternidade para mim foi quando eu descobri a questão da fusão mãe-bebê, sabe? Hum, Isso foi muito forte, porque isso me levou à minha carreira, à minha nova profissão.
sabe? E o Gabriel também, ele observou isso, ele assistiu isso, ele vivenciou isso comigo. Então ele sabia que uma hora, a hora que eu me sentisse segura de encaminhar os meus filhos, porque eu também sou meia protetora, que eu voltaria, porque tem uma coisa muito forte dentro de mim, né? Que é essa coisa do autoconhecimento, das terapias, de olhar para isso. Quando a Carol tinha 7 meses, eu comecei a vivenciar uma grande emoção dentro de mim que também era nova. Sabe, era uma coisa que me tomava. E eu pensava, da onde que isso está vindo, que é uma emoção que eu nunca vivenciei antes. Da onde que isso está vindo? E eu comecei, e era muito forte. E eu percebi que tinha uma sombra que não tinha sido integrada. E aí, junto disso, a Carolina começou a acordar de madrugada e ficar tipo 3 horas acordada. E aí eu comecei a observar que, pera lá, existe uma conexão. Eu estou vivenciando algo novo e a Carolina está mudando. E eu vi que isso estava acontecendo, sabe? E eu falei, ela está refletindo alguma coisa minha, tem alguma coisa aí? Só que eu não sabia nem para onde ir. Eu não sabia o que eu tinha que fazer com isso. Então eu comecei a meditar e pedi nas minhas meditações para que fosse me mostrada onde estava essa origem. E eu me via bebê no berço, sabe? Nas minhas meditações, na idade da Carolina. E aí eu fui lendo as coisas, sabe? Então isso está acontecendo, eu estou vivenciando memórias do passado e a Carolina está espelhando. Aí eu comecei um curso de constelação. E isso Você com já oito começou lá meses. naquela época? Eu comecei com 8 meses, Ah, mas que eu não terminei. legal! É, eu Entendi. fiz, eu fiz 3 módulos, mas eu sentia que não era a hora de eu me separar da Carolina. Eu sentia Uhum. o meu negócio era a Carol. A minha vivência naquele momento da minha vida era a maternidade 100%. E foi aí que eu me desvinculei disso. Eu falei, pera lá, então não é hora, eu vou me dedicar para isso. E aí, na semana de aniversário da Carolina, para fazer 1 ano, eu fui constelar o tema Minha Filha Não Dorme. E aí eu descobri, nessa constelação, um bebê abandonado na família, sabe? E logo que eu descobri isso, que eu descobri as constelações familiares, a ancestralidade e o impacto que isso tem na nossa vida, né? E que isso reflete nos nossos bebês, eu contei para a Carolina em fase de sono REM. Eu terminei a constelação, esperei a Carol dormir, fui lá e falei, filha, a mamãe descobriu isso, isso e isso, veio daqui, 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 você não precisa ter isso para você. E a menina começou a dormir. Aí foi aí que eu Uau, descobri tudo. Eu falei, não, pera lá. Isso aqui é simplesmente a coisa mais incrível que eu estou vivendo na minha vida. Esse início da vida me pegou, sabe, Alça, assim, tipo, Falei, eu vou estudar isso aqui, porque eu não consigo ver beleza em outra coisa além dessa. É muito rico que legal. assistir um ser humano, né? E perceber que aqui está a cocriação da humanidade, sabe? É, essa preservação dessa infância, dessa pré-concepção, concepção, gestação, início da vida, vai refletir na evolução da nossa humanidade, sabe? Isso vai refletir nas nossas crianças, nos nossos adultos, nos nossos valores, esse início da vida. E a gente precisa se conhecer para a gente deixar de sofrer, deixar de estar na sombra. Então, quando eu me dei conta disso tudo, eu comecei a escrever, né? E compartilhar. E aí uma amiga minha falou, Camila, você tem que ler o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Foi aí que eu conheci a Carol, já tinha 1 ano e 2 meses. Foi aí Nossa, que eu descobri o livro, e quando eu estava lendo o livro, era como se eu estivesse lendo a minha história com a Carol. é isso E que eu ia aí, falar. É tudo que você contou, né? Para mim já era teu livro de cabeceira. Que né? E aí legal. foi um encontro, assim. Na verdade, foi amor à primeira vista, que eu acho que é amor além dessa vida. Eu acho que a minha alma ali encontrou o seu propósito junto com a Carol, né? E eu comecei um caminho nesse autoconhecimento, né? Eu sabia que eu queria Uau. estudar ancestralidade, eu queria primeiro
olhar sempre para dentro de mim, olhar minha relação com a Carolina e dos frutos que surgirem, colocar em comum, me colocar a serviço também de outras mães, de outras pessoas que possam também olhar para a sua história, né? E aí eu fui descobrindo o meu caminho nessa profissão nova aí de terapeuta, né, que eu sou tão encantada hoje, né? Que E isso legal. me trouxe até aqui. E o Miguel, de certa forma, ele se encaixa nessa história aí com mais força? Como é que ele entra nisso tudo? Porque é muito bonito ver, como você diz, né? Como a Carol guia muitas coisas, né? Depois, Uhum. se você puder contar, só como curiosidade, o jeito que ela começou a ir para a escola, eu acho lindo Ah, isso. O jeito que ela parou de usar fralda também. É meio que você falou, você aprendeu a lidar de um jeito não matemático com as coisas, né? Que uhum. é tão o jeito que a gente foi educado até a gente ser mãe, é um jeito muito matemático. Eu acho que é por isso que a gente fica tão assustado quando a gente tem um filho. Que a gente fala, Uhum. peraí, um mais um não são dois, o que está acontecendo que deu quatro aqui, né? Uhum. Então, acho que. E você conseguiu trazer isso para todo o processo de desenvolvimento Todo. deles, né? Esse olhar, assim. E aí, Uhum. conta um pouco então do Todo. Miguel, disso que eu falei. Eu falo assim, porque isso, se a gente está vivendo qualquer coisa, por exemplo, a Carolina ela demorou assim para falar, né? E eu sempre busquei as origens de tudo. Pera lá, o corpo dela, o que o corpo dela está trazendo? Depois o desfraude, né? Eu tenho que desfraudar com 2 anos. Mas espera lá, o que o corpo da Carolina está me dizendo? Né? Tá na hora de ir para a escola. Quem disse? Quem disse a hora de ir para a escola? O que é a escola? O que é uma escola? Para que existe a escola? Tudo se tornou questionável para mim. Tudo. Que E legal. ninguém me faz fazer nada. Entendeu? Que máximo. Ninguém. É os nossos corpos e as nossas almas que vão dizer os nossos caminhos. Só. Ninguém mais. Ninguém. Pode ter o diploma que tiver, mas ninguém. Porque é a nossa alma que sabe. Então, isso para mim, claro, não é assim sempre que eu tô nessa força, né? Tem hora que pera lá, Camila, mas eu vou encarar isso. Não sei se eu vou encarar, entendeu? Porque, pera lá, uma sociedade inteira faz desse jeito, você vai fazer de outro? Então, tem hora assim que dá um medo, né? Eu lembro que quando eu comecei a introdução alimentar da Carolina com BLW, todo mundo era contra. Eu não conhecia ninguém que fazia BLW, assim, né? Eu nunca tinha visto um bebê comendo no BLW. O Gabriel tinha medo do BLW. O pediatra brigou comigo porque eu ia fazer o BLW. E aí eu pensei, vou encarar, Camila? Você tá sozinha. Você vai encarar? Aí eu olhava para o corpo da Carolina, olhava para a Carolina e rezava, Santo Anjo, Vamos. rezava o Santo Anjo, eu ficava na frente dela e falava, e sabia técnicas que eu tinha que fazer se engasgasse. O teu corpo é sábio, teu corpo sabe como fazer. Eu confio em você, a gente entrega aqui agora e vamos lá. Entregava uma banana na mão dela. Entendeu? E aí eu comecei a ficar encantada, porque eu via, ela sabe mastigar, ela sabe engolir, ela tem um reflexo que faz voltar o alimento. Então, assim, não era só achismo, era vivo, o negócio é vivo, né? O desfraude, a criança sabe quando desfraudar. Aí eu via a Carolina, 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 8, meu Deus do céu, essa menina não vai desfraudar, né? Não vai. Aí a gente estava numa viagem para São Paulo, a gente estava no carro indo para um lugar, e aí me veio uma intuição assim: a Carolina vai tirar fralda nessa viagem. E aí eu penso, é mais uma das minhas loucuras, né? Deixa, Camila, para, você é muito louca, dá, sai, né? E aí teve um dia a gente estava num café, na viagem ainda, aí a Carol falou, eu quero fazer xixi. E aí a gente, tá bom, dela, não, mas eu quero ir no banheiro. Daí a gente se olhou assim, tá bom, Carol. Aí papai te leva, né? O Miguel já, né, tava com o Miguel já. O Gabriel levou, daí quando o Gabriel voltou, ele disse, ela não quis pôr a fralda depois do xixi. Eu, sério? Sério, ela quer ficar de calcinha. Falei com a Carol, você vai ficar de calcinha, filha? Vou, mamãe, eu não quero mais usar fralda. Tá bom.
Tá Nunca ótimo. mais. Então não vai usar mais fralda, ué. Né? Então as coisas acontecem assim, né? Se a gente dá a oportunidade de acontecer, né? As coisas acontecem, né? Ô, Camila, aqui tá